Boa noite, pessoal, líderes e gestores. Meu nome é Leonardo Mendonça, estou começando aqui o primeiro podcast com meu amigo Alexandre Hugo Xandão, que é técnico de futebol americano. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele e nós vamos fazer um bate-bola de líderes, gestão, planejamento, estrutura, e é isso. Xandão, bem-vindo a esse primeiro podcast, é um prazer receber você aqui. Pô, uma honra, né? Por primeiro, me senti honrado. Depois de anos, né? Sem a gente se ver, a gente tá aqui sentado, trocando ideia com esse público querido. É um prazer, cara. Muito bom. Você vê que os laços não são Não reduzidos e não morrem, né? A gente É. está aqui com outro propósito para a gente continuar ali na parte de líderes e gestão e evoluindo pessoas, que é o nosso objetivo aí. Prazer, é um prazer fazer parte do projeto. Acho que a nossa amizade se estende a mais de 20 anos, né? E anos depois a gente se reencontra aí para falar sobre um projeto tão querido seu, né? Formar pessoas. Eu acompanho essa trajetória profissional desde de nanico, né? Agora a gente está desde sempre. E agora a gente tem, né, outros nanicos na nossa vida, a gente se encontra aí com a amizade, mas agora no vínculo profissional é um prazer estar aqui, honrado ser o piloto aí do podcast. Exatamente. E a gente está formando não somente líderes para a empresa, né? Igual você falou, tem uns nanicos, a gente forma líderes para também ser bons pais e tá fazendo uma que é o boa reflexo gestão. da vida, né? Exatamente, dentro de casa. O profissional nada mais é do que um reflexo do que a gente é como pessoa na vida pessoal. Com os valores e os objetivos e a evolução que a gente tem no dia a dia, né? Me fala um pouquinho, Xande, da sua história da entrada no futebol americano. Xande já ganhou, acho que 3 brasileiros aí, 8 estaduais, já é um técnico cascudo, vamos dizer assim, né? Vivido. Já jogou também, né? Então já apanhou demais. Então, a gente sabe que não é fácil chegar hoje onde você chegou, você teve seus treinamentos, sua evolução, assim como todo mundo que está ouvindo aí, que pretende ter esse crescimento e evolução no dia a dia, né? Então tem vários passos que a gente tem para poder chegar onde que a gente está hoje e depois planejar o futuro aí. Obrigado pela introdução. De fato, né, eu fico até com medo de contar a idade aí, né, pessoal? Quando apresenta, fala assim, ixi, quantos anos esse cara tem? Até assusto. Mas entrei no futebol americano em 2005, há muitos anos atrás, então 21 anos envolvido no esporte, né? É um esporte que hoje no Brasil ele é de amador já para semi-profissional, né? Então tem muito treinador que vive disso, tem muito atleta que vive disso. O nosso time particularmente, ele é todo contratado, recebe benefício. Então o cenário mudou muito nesses últimos anos, né? Da época que eu jogava, a gente praticamente não conhecia nenhuma regra, a gente assistia jogos na ESPN, a gente buscava, né, motivação e informação no que acontecia lá fora e muito no achômetro, Léo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje não existia no futebol americano no Brasil, a gente não tinha esse acesso, o YouTube era reservado. Não tinha vídeos, não tinha nada sobre isso, né? A gente assistia jogo que transmitia na TV aberta, uma vez por semana, um jogo. E quem tinha esse privilégio de TV fechada lá em 2005, TV paga, tinha algum acesso à informação. Então, ao longo desde 2005, quando eu comecei, até 2017 ali, quando foi o maior salto na minha carreira, né? Foram 12 anos tentando angariar informações de todos os lados, zero treinamento, né? A gente tentando descobrir ali o próprio caminho, até que em 2017 veio o John Booker. John Booker foi o nosso melhor treinador na nossa história no Locomotiva, né? Aqui ainda em BH. Ele jogou na NFL, então ele trouxe muita informação de qualidade pra gente. E ali a gente começou a conhecer o esporte de fato, né? Como que a gente desenvolve cultura, como que a gente desenvolve liderança, como que a gente desenvolve o aprendizado, né? Como que a gente se autodesenvolve enquanto desenvolve os outros. Exatamente, que a gente não pode parar, né? Como líder, a gente tem que sempre estar um passo à frente, evoluindo e dando os treinamentos para eles aprenderem e até como exemplo, né? Exatamente. E muito assim, Léo, muito na liderança horizontal, né? Porque como a galera que jogava junto construía as coisas juntos, não tinha muito essa hierarquia ainda, a gente não tinha muito esse conhecimento. Então, muita liderança horizontal, que é super importante, né? Hoje em dia, dentro de cada organização aí tem a liderança, né, dos pares. Sim. E em 2017 fui para os Estados Unidos, passei um momento lá, passei uma temporada no Texas, numa faculdade de Divisão 1,
lá, nessa uma temporada, tive a oportunidade de aprender com os melhores. Era um staff, né, que veio da NFL e assumiu essa faculdade. Então eu tive o privilégio de ver o mais alto nível sendo desenvolvido ali. Em 2018, quando eu voltei para o Brasil, já não retornei para Belo Horizonte, muito embora hoje eu esteja no Locomotiva, que foi a equipe que eu fundei. Voltou às origens, né? Agora eu voltei. Eu fui para São Paulo, fui para o interior de São Paulo, treinar o Rio Preto Valhers. E no Rio Preto Valhers a gente teve uma corrida assim, fenomenal. A gente teve, igual você já mencionou, a gente foi tricampeão nacional, a gente foi pentacampeão estadual, as outras 3 foram no Locomotivo, na verdade agora tetra, né? Ano passado a gente venceu também, então tetra. E no Vale a gente desenvolveu um recorde de vitórias assim, acima da média brasileira, né? Em 70 jogos a gente venceu 65. Então é uma média alta, é uma média que eu considero digna de bastante orgulho da equipe, né? Orgulho do que a gente construiu. E aí no final, né, de 2024 eu recebi a proposta para voltar para o Locomotiva aqui de BH e foi um prazer, porque era o 20º aniversário da equipe aí, então voltei para fazer parte desse momento histórico, né? Disputamos o Campeonato Mineiro, vencemos o Campeonato Mineiro. No Nacional, a gente acabou caindo nos playoffs, né? E a gente começa agora 2026 com uma expectativa maior que a do ano passado, né? Pelo menos igualar a vitória do Mineiro e vencer o Nacional, essa é a expectativa. Maravilha. E vamos pegar esse exemplo aí de quando você retornou a São Paulo. Era um time novo. Você conhecia as pessoas, não conhecia? Como que funcionou? Não, né? Como que você fez para criar esse time, para desenvolver esse time, que é uma parte que a gente hoje usa no mundo corporativo e com certeza dentro do campo e fora dele, porque você tem a questão também das pessoas, os objetivos, as crenças, o histórico da pessoa, de onde ela veio, para onde ela quer. Como que você tratou tudo isso aí com o seu time nesse primeiro momento aí? Principalmente, né, 2 aspectos. A gente tem a parte tática no futebol americano, e a gente tem a parte cultural, né, relacionamento, as coisas que a gente constrói no âmbito pessoal, com os vínculos, né, que a gente constrói. No tático, a primeira coisa foi entender quem que eu tenho no meu time, né? Quais as posições que eu tenho gente suficiente para jogar, eu não tenho, né? Então, eu vivi minha vida inteira num esquema tático. Quando eu chego no Rio Preto, a gente não tem nem os jogadores para compor esse esquema tático, né? Então, como que eu consigo criar um esquema tático numa empresa, né? A tática da empresa, a estratégia da empresa para caber dentro daquele pessoal que eu tinha. Precisa ali, né? Para poder jogar, né? No caso da empresa, para atuar em projetos e nossos produtos ali, né? Exato. E outro aspecto igualmente importante é o aspecto do âmbito pessoal. Eu precisava desenvolver laços com a galera. E aí, olha que situação interessante. Eu vim como treinador e essa equipe tinha um quarterback, né? Que o cara que lança aí pra galera que não é tão familiarizado, que é o astro do time, né? E já estava na cidade há 3 temporadas. Então, ele era queridinho da galera, ele falava português, a estrela, né? A camisa, o número 12, que era o número dele, foi eternizado, então ninguém mais podia usar a camisa 12. E eles precisavam, o Valhers, né, esse time precisava tomar uma decisão. A gente tem grana para pagar um cara, ou nós vamos pagar o quarterback, ou nós vamos pagar o treinador. Com o quarterback a gente chegou até tal lugar, mas não ganhamos o que a gente precisava ganhar. Com o treinador a gente, né, aposta que vai conseguir. Então eu chego nesse contexto, Léo. Todos os jogadores sabem que eu tô ali substituindo um cara que era a estrela do time, né? Um cara sensacional, bom de relacionamento, né, e que eu era o motivo, entre aspas, dele ter saído da equipe. Então eu precisei desenvolver esse laço, né, genuíno, rápido com a galera. Formar a equipe de forma rápida, trazer gente de fora também. Exato, recrutar. Então, nesse primeiro ano, foi um ano em que a gente jogou estadual, a gente terminou em 2º lugar da primeira divisão. A equipe nunca tinha nem sequer participado da primeira divisão, né? Então, foi algo que foi muito bacana, mas foi muito difícil. A gente não tinha nem quarterback na época, né? Que é o Cabeça tinha acabado de ir embora, né? Então, a gente teve que desenvolver esse quarterback, esse líder horizontal que a gente já comentou, né? Recrutar a gente para compor o restante do elenco
nas posições que a gente precisava. Então foi mais ou menos assim, cara, né? Encaixando tático ali com a galera, enquanto eu conheço o pessoal aqui, criando laços, etc. E como é que você fez as entrevistas desses jogadores? Vamos pegar no mundo corporativo ali, né? Você olha também o lado emocional dele e também você olha o lado técnico. E aí, como que você pega isso no futebol americano, traz as pessoas, como que você pegou esses currículos e trouxe para dentro do futebol americano, para depois, tecnicamente, você só avalia depois no jogo, né? No caso da empresa, vamos supor, na área técnica, a gente dá uma prova, consegue realmente evoluir em cima daquilo. O lado comportamental, emocional, você já, na entrevista, já pega algumas coisas, faz algumas perguntas, principalmente o principal fracasso que ele já teve. Eu acho que todo mundo gosta de falar do sucesso, né? Quando você fala do fracasso, normalmente a pessoa ela tem que pensar realmente ali o que ela teve de dificuldade, lição aprendida, o que ela evoluiu. Então, pegando isso para o futebol americano, como que você bolou essa estratégia de captar as pessoas, de entrevistar, tanto a parte de fora, extra-campo, quanto a parte de dentro, e avaliar que aquele time ali era o conjunto que chegou aí a ser vice-campeão, né? Vice-campeão. Igual você falou, no primeiro ano que você assumiu. No primeiro semestre. Semestre, exato. Cara, essa é uma pergunta tão boa, mas ao mesmo tempo tão multifacetada, né? Porque, assim, esse aspecto que você tocou dos piores momentos, talvez seja o mais importante. Então, na posição de quarterback, como é que funciona o recrutamento de futebol americano? Normalmente você recebe um filme de um atleta. Esse filme desse atleta a gente chama de highlights. Sim. São os melhores momentos do cara. Que é a parte boa, né? Que é a parte boa. Ele põe tudo que é bom lá. Parte ruim dele ali. Então, por exemplo, tem certas posições que nos melhores momentos você consegue avaliar o cara, você consegue julgar o cara, você consegue ver o potencial do cara, né? Mas a posição, por exemplo, de quarterback, a gente não pode avaliar ela assim, porque se o cara é o líder, se o cara é o centro da equipe, né, todas as jogadas passam pela mão do cara, eu preciso ver ele fracassando. Então, muitas vezes eu assisti o highlights, mas a maioria absoluta das vezes, quando eu tinha intenção naquele cara, eu assistia jogos inteiros, especialmente os que ele perdia. Porque eu preciso ver o comportamento dele frente à equipe quando ele está em adversidade. Exatamente. Na dificuldade, que é onde ele está exprimido ali, que é a hora que você entende a questão principalmente comportamental dele. Perfeito. Se ele vai explodir, se ele vai realmente motivar o time para atingir os resultados. Exato. E na minha opinião, existem diferentes tipos de líderes. Tem um cara vocal que vai motivar a equipe, tem um cara que é mais introspectivo, mas ele lidera pela ação. Que tipo de pessoa é esse cara? Certo. Porque com base no tipo de pessoa que é esse cara, eu preciso começar a preparar a equipe, eu preciso começar a desenvolver lideranças horizontais que preencham o outro lado da moeda. Então, se meu líder não é vocal, ele lidera por exemplo, eu preciso de um vocal. Porque tem hora, Léo, no jogo, tem um clipe muito famoso que rodou aí umas 3, 4 semanas para trás, de uma treinadora falando com a atleta, gritando na cara dela assim, acorda, o momento é seu. E todo mundo falou assim... choque de realidade. Porque às vezes o atleta tá descendo a ladeira, alguém precisa quebrar esse momento ruim do cara. O emocional às vezes tá abalado, o extra-campo, você tem que trazer ele para agora. Exato. Cara, o momento é agora. Isso. Tem que atingir os resultados agora. Isso. Você traz o cara para o momento e fala, cara... Que aí ele reseta na cabeça, fala, é mesmo que eu tô fazendo, entendeu? Você tira daquele estado de inércia, assim, de paradeza que o cara entra. Então, eu preciso envolver diferentes lideranças conforme essa liderança que eu tô recrutando. Você traz o foco pro cara para ele realmente entender que ele tá no jogo e ele precisa dar tudo e também ser o exemplo pro restante da galera. Exatamente. É igual você falou, nessa parte horizontal. E aí, como você percebe no dia a dia, no corporativo, às vezes a gente tem alguns times e à medida que você vai aumentando o número de times, você tem que também ter como se fosse um capitão de cada time. E aí, como você observa e transforma esse cara, ele era um cara técnico ali, e ele tem que aprender algumas habilidades, né? Ele tem que aprender principalmente a comunicação, que uma frase errada no meio do jogo pode tirar a motivação de todo time. Pegando para o mundo corporativo, se a pessoa ela comunica ruim com um fornecedor, com um cliente ou com a equipe, ela pode desmotivar e jogar fora um produto promissor
Um contrato? Um contrato e um projeto ali que já está em andamento. Então, como pegar essa pessoa e transformar ela num capitão do time? Vamos pegar o futebol americano. No nosso caso ali, a gente chama de líder técnico, por exemplo, e depois a pessoa vira no mundo corporativo ou um coordenador ou um gerente. Mas como transformar esse capitão que vai ajudar a coordenar principalmente dentro de campo. Acho que a primeira coisa é identificar quem são os potenciais. Sim. Né? A gente vai olhar para a equipe e vai falar quem na equipe que já desponta com determinado comportamento que eu quero desenvolver. Eu quero um cara comunicativo. Talvez a primeira característica, a habilidade não, que tem que comunicativo não no sentido de falar muito, né? Mas de falar as coisas certas, da maneira certa para quem precisa ouvir. De forma correta. De forma correta. Então, quem é esse cara? O que esse cara quer da vida? Ele tem uma postura, uma ética de trabalho que condiz com o que eu quero construir? Pô, tem, legal. Então já são 2 características muito boas. A terceira, eu preciso saber se ele quer. Exatamente. Tem pessoas que às vezes ela não quer estar lá naquela posição, sendo cobrado. Porque querendo ou não, quando você tem um capitão, você vai cobrar ele mais do que os outros, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Já aprendemos lá na infância. Então, o cara quer? Pô, o cara quer. Então agora, para mim, na minha opinião, a palavra é treinamento. Porque o técnico, né, o cara técnico, ele recebeu treinamento técnico a vida inteira, muito provavelmente. E agora ele precisa receber um treinamento de gestão. Exatamente. Como que ele vai liderar ali? Gestão é outro balde, cara. Porque às vezes no técnico, você está acostumado a pôr a mão na massa e fazer. Agora, você não vai pôr a mão na massa e fazer. E por outro lado, você também não tem um joystick para controlar o cara que está fazendo. Então, como é que você vai gerenciar aquela equipe, liderar aquela equipe para fazer as coisas que você precisa que sejam feitas, ou que a empresa precisa que sejam feitas? E sem contar que dentro de campo, 1 segundo, 10 segundos muda completamente o jogo, né? Então, como passar aquele objetivo que você tem para esse capitão, para ele transformar isso no time para atingir aquele resultado. Essa é uma das dificuldades, né? Total. E para mim é treinamento. Né? Eu acho que a gente tem que investir tempo em treinamento. Treinamento de gestão. Isso fora de campo nós estamos falando, né? É chamar o cara numa sala, mostrar o que é gestão para ele. Que ele hoje, ele não é uma ponta só, porque, por exemplo, a pessoa quando ela é técnica, ela está na ponta, ela recebe atividade, ela faz. Então, ela tem aquela habilidade, aquela formação para aquilo. Mas quando ele sai dessa posição de técnico e vira um gestor, é a hora que ele evolui. Então, ele passa a olhar para o time, não um resultado individual. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que com um treinamento externo e também dentro do campo, porque nos treinamentos você também consegue, o futebol americano ele ajuda a você ter esse treinamento antes dos jogos. Pegar no mundo corporativo ali, isso a gente não tem. A gente tem que treinar ele lá numa sala, ter os feedbacks, que é o que nós vamos falar no próximo assunto, para a gente poder avançar. E como você, depois que coloca esse capitão, e até o próprio time, como que é o feedback dentro do futebol americano, curiosidade que eu tenho para a gente poder aprender. Pro líder? Pro líder. Cara vamos começar pelo líder assim? E depois até pelo restante do time. Vamos pegar no mundo corporativo que você tem o líder, tem os pares, e às vezes debaixo dessas pessoas tem outras pessoas, seja terceiro, seja fornecedor. Certo. Então a gente chama de feedback 360. O meu liderado, ele avalia o líder, e os pares eles se avaliam e eles também avaliam as pessoas de baixo. É gerado um ranking ali com essas informações e você sabe ali nivelar em números, transformando em números, quem que está performando melhor, quem está pior. E gerar os planos de ações para cada um de acordo com aquele projeto, aquele produto, aquela demanda. E como que é no futebol americano? Como que você converte isso no feedback? Tem que ser pessoal, tem que ser técnico também, mas primeiro para o líder e depois a gente transformando no restante da equipe. Como que funciona? Legal. A gente não tem um feedback com base em números, assim como 360, né? Porque é até curioso para saber mais aí sobre os 360. Esse está no treinamento, no curso lá, web nossa, que a gente tem, que realmente tem tanto a parte do feedback pontual quanto o 360, que dá um retorno bem positivo para todas as áreas da equipe. Você consegue ter um ranking para poder justamente gerar planos de ações para melhorar o time e sem também parabenizar quem que realmente é a pessoa, porque você transforma aquilo em números. E aí você consegue botar esse ranking. Fiquei curioso, vou ter que ir lá conferir. Avalie isso no curso.
Mas no futebol americano é bem parecido com o que você explicou, assim. A gente tenta pegar... A gente tem os capitães, a gente tem um conselho de atletas. Então, é difícil da gente colocar todo mundo como capitão. Sim. Ter muito cacique para pouco índio também é algo... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai dar mais problema do que... Então a gente vai ter ali 4 capitães, né, que a gente julga que é um número bom, 2 na defesa, 2 no ataque, são 11 jogadores de cada lado, então a gente está falando de 6 para cada um, que é um número gerenciável. E a gente vai ter o conselho de atletas. O conselho de atletas são líderes que a gente já percebeu que têm capacidade de tomar boas decisões dentro e fora de campo. Fora de campo, esse conselho de atletas, ele toma decisões por mim, inclusive, que é muito parecido com o que acontece numa empresa. Então, determinado atleta teve um problema disciplinar, né? E eu já dei para esse elenco aí, essa comissão de atletas, né, o menu do que eles podem resolver desse camarada. Então, ele teve um problema disciplinar assim assado, eles reportam para mim e falam, não, esse aí a gente já sabe que vocês podem resolver, obrigado por reportar, mas o que vocês resolveram, vocês resolveram. Muitas vezes vai ser uma suspensão, muitas vezes vai ser uma punição, nós vamos correr tantas vezes ao redor do campo, tarará. A gente dá autonomia para essa galera liderar. E vou te falar, liderar entre os pares, para mim, é uma das melhores lideranças que existe. Sim. Porque é aí que você vê como é que a cultura da sua organização está caminhando. Então, se o cara teve uma medida disciplinar grave, por exemplo, e esses camaradas tomaram uma punição leve com ele, com medo, não à altura do que merecia, né? Com medo que ele vai pensar, com medo que o grupo vai pensar, pô, será que essa liderança é sólida? Será que não é? Então você começa a avaliar ali até o nível da liderança que você tem. Entendi. Porque, digamos assim, numa empresa, quando você seta o padrão, é esperado que os colaboradores façam, que os gestores façam, que os donos façam, né, que o conselho administrativo faça, etc. Então a gente não pode ter lideranças negativas nesse aspecto. Assim. Deixe debaixo do tapete alguns itens ali e para não ter aquele desconforto. Exatamente. No time. Porque, querendo ou não, se você pune uma pessoa, você tem um padrão. Vamos falar de punição no caso de eu dar as voltas, mas vamos falar no mundo corporativo. Se tem uma medida indisciplinar e você não aplica igual a todos, como é que você depois, como líder, vai perante os outros ser visto? Nessa avaliação 360 ali, eles vão falar, não é justo perante as outras pessoas. E aí já é questão dos valores do líder, é uma coisa que ele tem que ser, credibilidade, a autoridade ali, que ele tem que sempre manter o padrão e as mesmas decisões baseadas naqueles mesmos fatos ali, né? Correto. E uma coisa que eu acho muito importante, que cabe, uma frase que eu adoro pessoalmente, é a diferença entre conflito e confronto, né? O confronto, ele é bem-vindo dentro da organização, das relações interpessoais. É ali que você vai mostrar para o outro que ele cruzou um limite, que ele fez algo contra o padrão estabelecido, né? Então você confronta a pessoa, mas o confronto ele é sempre almejando o crescimento. Benéfico. Ele é em prol do time de crescer, exato. O conflito não. O conflito é quando, na minha visão, né? Quando eu busco um problema com alguém, quando eu conflito para o mal, quando eu dou um feedback negativo, não buscando uma melhora, não procuro a solução, procuro um culpado, ou eu não falo nada, e lá na frente, né? Vai desencadeando as coisas. Vou ter outros conflitos, né? Porque eu fui ausente quando eu precisava de tomar uma decisão. Então, é o que eu falo muito com os meninos, galera, confronto. Exatamente. Confronto. Deixa o conflito para lá. Porque uma coisa que eu faço no treino também, a gente estava falando sobre treinamento, né? E aí você falou assim, pô, tem a parte extra-campo, eu tiro ele, né, eu vou treinar ele num corporativo, vou treinar ele numa sala para depois ele executar no chão da fábrica e etc. No campo é a mesma coisa, a gente capacita o cara, a gente espera um padrão do cara, mas no campo eu falo pro colega de time dele do outro lado da bola, ficar falando na cabeça o jogo inteiro, eu falo, cara, hoje eu quero que vocês peguem no pé de fulano. É para tirar ele do sério. E eu quero ver como que ele reage no treino.
Exatamente, porque no treino você consegue ver como que o cara vai reagir àquela situação. Exatamente. E é uma coisa interessante, que no mundo corporativo o confronto, ele é muito interessante. Quando você está numa mesa que a gente chama aí de sala de guerra, tem muita gente ali com ideias diferentes, mas no final tem que ser o mesmo objetivo. Não adianta um remar para cá, outro remar para lá, que não vai sair. Muita gente tem, eu até falei em outros vídeos, tem no treinamento, a gente às vezes vê líderes procurando culpados. E o culpado, você não vai sair do outro lado. Enquanto você não resolver a causa raiz do problema, seja ele comportamental ou técnico, você não vai conseguir ter a evolução do time. E quando o time está junto trabalhando nisso, aí sim você tem realmente uma equipe boa que você consegue atingir os objetivos. Sem isso, se você só gerar conflito, na verdade a motivação vai para baixo e o time acaba perdendo aí a paz, perde toda a credibilidade e vai afundando. Isso no mundo corporativo também. Quanto mais pessoas que querem gerar conflitos, pior. O negócio é ser confronto. E aí entra num outro tema, que é a questão do ego. No futebol americano, você já comentou no começo que você tinha um quarterback que era a estrela. Certo. Beleza, ela saiu, mas já teve outros casos que você teve que lidar com várias estrelas, pessoas às vezes que eram antigas, você entrou no time e teve que assumir essas pessoas. Porque normalmente quando você entra num time, as pessoas não te conhecem. Então você faz aquela entrevista individual com cada um, entende o passado da pessoa, o resultado que ela já gerou, o que ela tem de objetivo para frente. Então, se a pessoa ela quer realmente ser técnica para sempre, ok, você vai entender aquilo. Não, tem ali 1, 2 que vai querer ser líder. Então, você já sabe que aquelas pessoas ela têm um objetivo maior. E como tratar isso no futebol americano? Porque no mundo corporativo a gente tem que sentar realmente, conversar com cada um. Às vezes, só vai demonstrar quando você tiver resultado, para você ter a credibilidade daquela pessoa. Antes disso, ela não vê aquele valor em você porque você foi colocado ali, né? Certo. Como você trata isso no futebol americano? Não sei se já teve esse cenário. Com certeza sim, porque é muita gente querendo jogar na mesa de exposição. E como que você lidou com isso? Cara, essa pergunta ela é tão boa. Eu vou dar uma resposta, acho que não tão comum. O bom atleta, assim como eu acho que o bom profissional, normalmente eles têm um ego alto. Sim. Mas não um ego destrutivo alto, mas um ego buscando crescimento, buscando ser o melhor. Você imagina um atleta do nível dos grandes aí, Phelps, o Usain Bolt, os caras que entram e todo mundo sente a presença. Hoje em dia essa palavra aura tá muito, muito usada no esporte, né? Todo mundo vê a aura do cara, assim. O atleta, o high achiever, né, o cara que conquista as coisas, ele tem que ter um ego alto. High performance, né? Por quê? Porque é esse ego que driva o cara, esse cara que mantém ele aceso, a chama, né, de crescimento. Exato. Dele. Então, é esperado que ele tenha um ego alto no sentido de uma motivação, uma automotivação muito grande, um senso de tipo assim, quando eu pisar nesse cenário, quando eu pisar no campo, etc., eu sou melhor para aquilo que eu preciso fazer. Porém, com isso dito, é muito importante que esses caras de ego alto direcionem esse ego para o time, direcionem isso para o coletivo, direcionem isso pro senso de que se eu estou numa equipe e tudo que eu fizer for para mim e os meus colegas não conseguirem performar no mesmo nível que eu quero performar ou que a situação me demanda performar, eu não vou ter sucesso. É o caso do anterior, o seu quarterback. Ele era muito bom, mas talvez nessa parte ele não conseguia que o time estivesse junto, né? Então, para mim, o ego, né? O ego é algo que as pessoas precisam ter para se manter motivadas, movendo, né, em movimento, mas é muito importante, imperativo que o gestor, que o líder, né, identifique o ego do camarada e trabalhe isso em prol do coletivo. Para inflamar os que estão ao redor dele, que não tenham talvez essa motivação, né, e para garantir que aquele cara que talvez tenha um ego mais inflado, que ele consiga trabalhar em equipe e não passar por cima dos outros, não conquistar as coisas por si, né? Eu li uma frase que eu adoro,
que é a seguinte: você vai conquistar grandes coisas na vida, desde que você não se importe quem leva o crédito. Exato. Que é um time. Que é um time. O time que conquista, não é o resultado individual. Tá certo que são vários resultados individuais unidos em um propósito. Exato. Aí aí vai funcionar, a roda vai girar, né? Então, eu acho que essas coisas podem coexistir, né? Em prol do coletivo, em prol do crescimento, em prol da equipe, em prol da empresa, em prol, né, do time e etc. Vamos falar um pouquinho de motivação. Eu já tive um caso que um dos times meu tinham 3 pessoas. Então, um saiu, e aí foi feita uma contratação de reposição, depois do processo, e logo em seguida, estava naquele momento pós-pandemia, e as vagas estavam borbulhando. Então, a galera estava fazendo a dança das cadeiras muito rápido. Saiu a outra pessoa técnica, e logo em seguida saiu mais um. Então, ficou só uma pessoa no time. E essa pessoa, ela chegou num momento que ela não estava conseguindo performar. Porque ela era nova na empresa e coisas desafiadoras, desafios antigos, entregas que eram mais difíceis de uma pessoa que já estava mais tempo, que já tem mais conhecimento, mais bagagem, ela não estava conseguindo atingir. Então, a área de negócio pressionando, os resultados precisavam acontecer e ela chegou um dia que falou assim, eu estou sentindo a síndrome do impostor. Eu não estou conseguindo sair do lugar. Aí vem a questão da comunicação e bom relacionamento, né? Uma das estratégias que a gente fez naquele momento uma das pessoas que saiu, como a gente sempre teve uma união no time, eu acho que é nesse momento que a gente vê se faz sentido ou não ser um bom líder, por causa disso. A pessoa, ela se comprometeu depois do horário dela, que ela já estava em outra empresa, a dar um treinamento de 1 hora ou 2 horas por dia para essa pessoa ir pegando as atividades. Cara, isso é raro, hein? Isso é muito raro. Então, assim, é uma das formas que é difícil de você chegar nesse nível de time. Porque nós estamos falando assim, começamos, né, na formação do time, feedback, e agora nós estamos falando de um time bem compromissado. Certo. Então, naquele momento, ele conseguiu avançar. E uma outra estratégia, que aí vai a primeira pergunta para você guardar aí, você já teve isso no futebol americano, essa síndrome do impostor, e a segunda foi quando começou o processo seletivo de outras pessoas. Normalmente, alguns líderes, alguns gestores, o que eles fazem? Eles apenas fazem as entrevistas e colocam a pessoa no time. Naquele momento, eu falei, como o cara já estava ali com essa síndrome dizendo que não era, na verdade, ele só estava inseguro porque realmente era muita atividade e eu não conhecia. Então, ele foi colocado para fazer todas as entrevistas junto. Então, aquilo ali gerou uma credibilidade e é isso que no mundo corporativo, para mim, eliminou praticamente 90% de conflito. Porque quando a pessoa, você pega e coloca ela num time, ela olha assim, colocou aqui, beleza. Gera mais conflito. Agora, como ela participou das entrevistas, ela abraça a pessoa. Então, se a pessoa errar, ela não vai criticar, ela vai falar assim, cara, eu fiz parte disso, então agora eu vou ajudar. Então, nós vamos remar junto. Então, a primeira pergunta se já teve essa síndrome do impostor, e a segunda pergunta é relacionada a isso. No futebol americano, você, quando vai contratar, você também pega o seu time, mostra os vídeos, igual você falou, traz o time para entender a pessoa que está chegando, como que funciona isso, sabe? Sim, a síndrome do impostor, eu arrisco a dizer que ela acontece em alguma esfera com todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, em algum motivo, em algum momento, se questiona se é bom o suficiente, se merece estar ali, né? Então isso acontece comigo com bastante frequência, né? A minha principal forma de sair dela, né, é terapia, acho que essa é a primeira. É o extracampo, né? É o extracampo e treinamento, né? Quanto mais eu me preparo para determinado adversário, para determinada função, mais eu sinto que a síndrome do impostor ela vai embora aos poucos. E a segunda, foi interessante você ter mencionado isso, porque a gente está trazendo um segundo americano agora. Cada time pode ter 2 americanos, né? Ah, tá legal. E o nível deles é bem diferente do nosso nível. Ele vem de uma faculdade de lá? Ele vem de qualquer lugar dos Estados Unidos que a gente escolha, né? Pode ser da NFL, da Liga Profissional, Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3, porque qualquer um desses níveis já é mais alto do que a gente tem hoje. Então, cada equipe pode legal. Ser 2 americanos. Normalmente, esse americano ele vem e tira a vaga de um brasileiro. E a gente constrói o esquema ao redor desse cara. O que ele faz bem? Né? Vamos deixar ele solto fazendo o que ele faz bem, a gente ajusta, né, as outras peças para
para trabalharem junto com ele. E trazendo esse cara agora, eu literalmente trouxe 2 jogadores para a sala, 3 treinadores para a sala, o investidor, né, que traz o cara, e a gente sentou para tomar a decisão. Eu escrevi no quadro prós, contras, o vídeo desse cara eu mandei de antemão para eles avaliarem, né? Não chegar lá, sei lá. E aí, ali a gente tava na dúvida, né, entre 2 camaradas, e a gente tomou a decisão juntos. Então, a gente traz essa galera, como você bem diz, a gente traz essa galera para tomar a decisão junto, porque lá na frente, quando der algum problema, se der algum problema, né, não, mas o porquê da gente ter tomado a decisão foi essa, vocês participaram da decisão, então eles sentem, existe um senso de autonomia, né, envolvido nisso. E digo mais, algo que você falou bem, e eu acho que a maioria do pessoal não pensa, é a lealdade que a gente identifica a partir dessa decisão. Sim. Porque nem todos na sala vão decidir a favor do mesmo camarada. Mas você falou que a gente precisa remar para o mesmo lugar, não é? Exatamente. É o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Então a gente saiu daquela sala, minha decisão foi contrariada. Mas eu ainda tenho um objetivo que é um objetivo maior. Qual que é? No nosso caso, é ganhar um campeonato. Sim. Quem são os caras que saem daquela sala e quando alguém questiona para eles assim, por que você trouxe fulano e não ciclano? Quem são os caras que vão falar assim, porque eles escolheram lá. E quem são os caras que vão falar, não, a gente escolheu enquanto equipe, talvez não tenha sido uma decisão, mas eu entendo que foi a melhor decisão para o grupo. Exatamente, baseado nos parâmetros que a gente discutiu, entendeu? Do investidor, o retorno dele, porque tem um papel importante do lado técnico dele, exatamente, do lado que, por exemplo, do objetivo de ganhar o campeonato, baseado nesses parâmetros, nós chegamos naquela conclusão. Então o cara defende, né? Porque ele abraça, ele participou. A expectativa é que sim, que a lealdade seja isso, porque isso vai gerar respostas diferentes no interlocutor do outro lado. Sim. O cara que perguntou quando houve assim, eles escolheram lá, na cabeça dele fala, escolheram lá, sei lá, sei não, hein? Ou quando você fala assim, não, a gente decidiu em equipe e foi esse cara aqui que saiu, não foi pessoalmente o camarada que eu votei para fazer, mas eu entendo que as pessoas que tomaram a decisão e da forma que foi tomada a decisão é o melhor para a equipe, porque ela fala, se der problema, nós estamos juntos. Exatamente. Então, são interpretações diferentes e isso dissemina na equipe. Né? Então, essencial, na minha opinião, respondendo de uma forma muito longa a sua pergunta, essencial trazer as pessoas que têm capacidade, têm potencial para tomar a decisão junto. Porque muitas vezes o gestor, né, não enxerga o que está acontecendo no chão da fábrica. Exatamente. Então, ele precisa de ouvir o técnico também. Né? Tem que escutar para saber ali. Porque é uma pimentinha que eu vou colocar na pergunta. Na sua resposta, como se fosse o board ali decidiu. Mas e o time lá embaixo? Você escolheu esse cara americano e pôs ele lá. Esse time, em algum momento, ele participa também? Ou galera, nós estamos olhando esse aqui ou esse aqui, o pessoal vê o vídeo, entende? Porque aí eu entendo que o time também, ele tem algum momento que ele vai ajudar a contribuir, até tecnicamente, até sabendo quem é essa pessoa. Porque às vezes pode acontecer assim, não, tal pessoa já trabalhou com ele, comportamental dele é ruim, tecnicamente ele é excelente. Mas se ele vier para destruir o time, não faz sentido. Certo. Tem esse momento também entre os jogadores para decidir quem que é o cara que vem, por exemplo, um quarterback novo. Tem esse momento também? Como que funciona? Não entre todos. Porque eu acredito que se a gente for perguntar para todos, a gente vai ter tantas opiniões divergentes assim que vai mais confundir do que ajudar. E eu também não acho que nem todas as pessoas elas estão capacitadas para tomar esse tipo de decisão. Sim. Muitas vezes por ter uma visão, né, estreita, né, muito limitada ali, de acordo com a função e do conhecimento que ela tem. Às vezes ela é mais nova também, não tem devido conhecimento. Perfeito. Mas os líderes horizontais, conselho de atletas mais experientes, né, esses caras vêm porque depois que a gente toma a decisão, são eles que disseminam essa informação, né, para a galera. Muitas vezes são eles que amaciam a galera. Muitas vezes a galera olha que eles estão envolvidos e eles mesmos já desarmam e falam assim, não, se fulano está envolvido, é porque vai dar coisa boa, eu confio nele. Né? Então a gente precisa
tomar esse tipo de atitude aí. E aí, mudando um pouquinho, vamos falar assim, falamos um pouquinho de pessoas, contratação, gestão de time, liderança. Uma das habilidades também do líder é ter um bom planejamento. No mundo corporativo, a gente lança ali os objetivos anuais e depois a gente quebra em entregáveis e distribui para os times. Uhum. Como que é feito isso no futebol americano? Porque a gente tem o planejamento também, todo o planejamento estratégico das metas, e a gente tem um planejamento financeiro ali de budget, uhum. até de contratação, uhum. de gastos com equipamentos e tudo. Vamos pegar no futebol americano. No lado corporativo, você tem um projeto, que você tem o orçamento, e ali você tem que gastar de acordo com aquele orçamento para não estourar dentro, às vezes, de um escopo, dentro de um cronograma. Uhum. No caso de um projeto, às vezes pode passar de um ano para o outro. O time também, eu vejo que é um projeto de vários anos. Você não monta um time por um ano, depois você separa esse time e volta. Uhum. Você tem um planejamento ali de pelo menos uns 3 anos para você começar a ter os primeiros frutos ali. Igual, alguns vão acontecer mais cedo, uns 6 meses, outros vão acontecer depois no segundo ano, por exemplo. Certo. Além desse planejamento, como lidar com a expectativa dos sponsors, das pessoas que estão ali investindo, igual você falou, esse investidor que está trazendo. Como que é feito isso no futebol americano? Eu confesso que é bastante parecido com o mundo corporativo. A gente tem... O nosso contrato é de 3 anos com esse investidor. Sim. Então, é um contrato, né, de curto para médio prazo ali, mais ou menos. Então, a gente consegue pensar nos nossos objetivos no final desse contrato. Mas, como você bem disse, eu preciso chegar ao final desses 3 anos. Uhum. Eu preciso ter entregáveis ao longo desses 3 anos que falam pro cara assim, fica aqui com locomotiva que vai dar bom. Sim. Entendeu? A gente está fazendo as coisas que precisam ser feitas para a gente chegar lá no final, olhar para trás e falar, fomos bem sucedido. Então, é bem parecido com o mundo corporativo, né? A gente normalmente faz o planejamento para 3 anos, quebra esse planejamento de 3 anos, né? De trás para frente, engenharia reversa. Uhum. Né? Então, para chegar lá, o que eu preciso começar a fazer desde agora, né? A gente faz o planejamento anual também, então eu sei que eu tenho a final do estadual em julho e a final do nacional em dezembro. Uhum. Né? São os grandes entregáveis aí do ano. O que eu preciso ter até lá? E aí eu vou quebrando entre meses, então a gente chama de instalação, né, no futebol americano. Então, se para eu jogar esse jogo aqui, eu preciso de ter, de forma mais simples, 100 jogadas instaladas. Como que eu distribuo essas jogadas nesse prazo que eu tenho? Nesse período que eu tenho. Lembrando que no futebol americano tem titulares, tem reservas. Né? Então, na hora de você distribuir essas jogadas, no caso de um projeto, né, são as entregas do projeto, eu preciso pensar que eu tenho a variável de tempo, que é um limitante, de orçamento, que é um limitante, o tempo do camarada, então eu falei que eu tenho titular e reserva, eu preciso garantir que o titular tem uma repetição naquela jogada e o reserva também. Sim. Né? Então eu tenho essa variável, eu tenho uma limitação de conhecimento do cara, porque o treinador passa horas fazendo isso. O atleta muitas vezes não passa mesmo quantidade de tempo analisando o vídeo, tentando aprender assim como treinador. Então todas essas variáveis a gente precisa considerar assim como um corporativo. Né? O que a gente tem, para onde a gente vai e como que a gente vai fazer. E a parte financeira, vamos pegar ali o investidor, você falou que são 3 anos. Ele bota a grana no jogador. Então, ele avalia ali talvez um payback. Ele quer um retorno. No caso do mundo corporativo, é um retorno financeiro. Eu quero, sei lá, um payback de 2 anos, um retorno sobre o investimento em 2 anos, em 3 anos. No futebol americano, é logo depois do contrato ou é com títulos e o título traz talvez esse lado financeiro para o investidor ou é mais voltado para a conquista? Como que funciona no futebol americano? 2 coisas, boa pergunta. 2 coisas. O primeiro e mais concreto entregável, do ponto de vista do atleta, né, é a performance, é o título. Porém, não é o único. O segundo maior entregável, mensurável que a gente tem é o tempo dele em campo.
Então não adianta eu investir num atleta e eu não faço um trabalho decente de planejamento, de coordenação dos treinos, execução dos treinos, e por uma falha de execução, eu deixo o cara lesionar. Entendi. E aí esse atleta que eu investi X tempo, ele passa X semanas machucado, aí ele volta, aí ele compensou a lesão do outro lado, ele machuca de novo. Ele voltar a performar, tem uma demora ali. Então assim, a gente tem um departamento de saúde que a maior métrica deles, a principal, é olhar o tempo de jogo desse cara, o tempo de treino desse cara. Ele precisa estar ativo. No esporte, o ativo mais importante é o atleta. Sim. Porque ele é que move a engrenagem. Sim. Então, eu preciso garantir que esse cara tá tendo todas as repetições que ele precisa ter, no tempo que ele precisa ter, da forma que ele precisa ter, e se manter saudável. Esse é um dos indicadores. Aí entrar nessa pergunta. Quais são os indicadores? No mundo corporativo você define a meta, você tem um monitoramento ali, seja algumas empresas no Excel, outras no Power BI, depende do indicador que você tem, para você ir monitorando e justamente dando feedback e fazendo as ações para correção. Quais são os indicadores ali do futebol americano? Você já falou do primeiro, que é essa da saúde, o tempo que o cara tá em jogo, né? Em jogo. Você comentou a respeito dessa métrica, né? Da questão da saúde, que o jogador tem que ficar muito tempo no treinamento e tudo. No mundo corporativo, a gente traça o planejamento, depois a gente tem o monitoramento e controle, e justamente entre os indicadores. Tem algumas empresas que fazem no Excel, tem outras que fazem no Power BI, ou outras ferramentas aí de indicadores. No caso do futebol americano, quais são as principais métricas que vai para esse indicador, para você poder avaliar como que o time está comportando e atingir o objetivo final ao longo do ano? Essa parte de monitoramento agora. A parte de monitoramento fora do jogo, né, porque o jogo é o evento principal, a maior parte do monitoramento é lá. Porque o jogo é o que constrói a vitória no campeonato. Então, para nós, o objetivo final é ser campeão. Sim. Mas o maior número de pontos possíveis, né? Seria um deles. Isso. Então, fora do treinamento, a maior parte do monitoramento, diria que quase exclusivo de monitoramento é a parte de saúde mesmo. E o monitoramento durante os treinos é praticamente subjetivo. A gente precisa ver se a jogada está tendo sucesso. Porém, no jogo isso muda de figura. Né? No jogo a gente olha pontos feitos, pontos sofridos, e a gente tem, né, essas referências, né, do que é bom, do que é ruim. A gente tem tempo de posse de bola, a gente tem quantidade de turnovers, ou seja, quantas vezes eu consegui tomar a posse do outro time. Né? Porque quando a gente pega essas métricas, a gente consegue mensurar onde que a gente precisa atacar. Pô, se a gente tá com média tal de pontos feitos e tal de pontos sofridos, pô, de pontos feitos está baixo. Eu sei que eu preciso mudar alguma coisa na estratégia ofensiva. Entendi. Eu sofri tantos pontos, está dentro da minha margem, que é uma margem boa, a gente tem essas metas, né? Não, então eu preciso pelo menos manter o que eu estou fazendo na defesa. Turnovers, que é a capacidade de roubar a bola. Opa, peraí, eu não estou conseguindo roubar a bola, quer dizer que o outro time tem mais posse, mais chance de pontuar. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Quais ações de entrar ali para roubar mais a bola? Que são os planos de ações. São os planos de ação. E no futebol americano, igual em determinado momento a gente tem o planejamento, monitoramento com os indicadores, e entra alguns casos que a gente tem que chamar o time realmente para ter um brainstorm, uma reunião de ideias ali, para entender o que está errado. Isso acontece pós-jogo, o jogo acaba, vocês já fazem isso, já fazem as anotações e já leva para os próximos treinos? Sim, a gente faz isso intra treinos, né, vamos dizer assim. Então, toda semana a gente tem uma sessão de vídeo, que a gente revê os 3 treinos anteriores. Né? A gente faz isso. Depois dos jogos, a gente faz a revisão do jogo. Então, a gente levanta qual era a nossa meta, né? O que a gente alcançou, o que a gente não alcançou, o que a gente precisa fazer. A gente mostra para eles, porque tudo é filmado, né? Ótimo. A gente filma tudo, a gente filma todos os treinos, a gente filma todos os jogos com drone, a gente tem uma estrutura muito bacana de vídeo, então nada passa despercebido, né? E a gente mostra para os caras,
isso aqui tá assim por causa disso. Depois a gente usa Pareto, né? Uhum. Qual o mínimo de coisa que a gente pode mudar, a gente precisa mudar para alcançar o máximo de retorno, ou o máximo de resultado. Né? Então a gente já tá, são 1, 2 coisas? Ótimo, 1, 2 coisas são 100% gerenciáveis. Né? É melhor do que eu pegar aquela porção de coisa e influenciar isso aqui no meu instantinho aqui no meu resultado. Né? Legal. Você vê, no futebol americano também usa essas ferramentas que a gente tem você falou do Pareto, né? No mundo corporativo. E tá tudo interligado, não tem jeito. Onde você tem pessoas e time, é a hora que a gente precisa realmente ter só muda o CNPJ. Foco, comunicação, negociação, porque vai chegar a hora que você vai ter que tirar aquela pessoa do jogo que ela não tá performando, vai ter que botar outra. Exato. Então você tem todas as estratégias que a gente tem no mundo corporativo, a gente tem também dentro do campo e também fora dele, porque no mundo corporativo não é só o dentro da empresa, você também tem o relacionamento externo, né? Que é onde que realmente você cria aquela conexão maior, genuína, igual você falou, com o time, né? Com certeza. No fim, todos são instituições buscando um objetivo comum. Exato. Né? Talvez a atividade seja diferente, mas a forma de fazer ela é bem parecida. A essência ela é bem parecida. E aí, para a gente encerrar, qual conselho você daria para quem está assistindo, que quer se tornar um líder, ou já é um líder e quer melhorar a performance dele como líder, para desenvolver mais as pessoas e terem um time cada vez mais forte e realmente atingindo mais resultado aí no mundo corporativo? Boa pergunta, eu acho que eu vou quebrar ela em 2 respostas. A primeira é, você disse bem, quem quer ser um líder um dia? A minha maior sugestão, para quem não sabe, eu sou gestor numa empresa hoje também, eu respondo para pessoas. Então, dentro do time, eu tecnicamente não respondo para ninguém. Dentro da empresa, eu respondo para algumas pessoas. Sim. Como eu sou um bom liderado? Eu acho que esse é um bom ponto de partida. O que eu posso fazer hoje, que talvez esteja, talvez nem esteja no meu escopo de trabalho, para tirar coisas do prato do meu chefe? Né? O que eu sei que ele espera que aconteça, né, que eu posso ir lá e resolver? Atingir além das expectativas. Além das expectativas. Então, não só fazer o arroz com feijão, né? Vamos dizer assim. Não está na minha função. Cara, sim, sinto muito. Hoje em dia não existe isso mais. Isso não existe mais. É uma empresa ali e qualquer atividade que você tira, às vezes, do líder, libera um tempo para ele pensar. E muitas vezes isso volta para você como um benefício, né? Porque o cara vai olhar e falar, pô, ele está fazendo um monte de coisa que não é da função dele, ele tem potencial. Se for um bom líder, ele vai te ver. Vai né? Desenvolver ali para poder realmente atender. Porque um bom líder, na verdade, ele não tem aquele medo de passar o conhecimento. Exato. É o contrário. Ele passa mais o conhecimento, tudo que ele sabe, porque na hora que ele está passando, ele está aprendendo ainda mais. E sempre tem que ter uma pessoa evoluindo. Se o líder quiser mudar de posição, ir para uma outra, um cargo maior na empresa, ou ir para outra empresa, independente do que for, ele está evoluindo. Quanto mais, porque antigamente a gente tinha o pessoal que, não vou passar isso aqui não, vou deixar isso aqui. Hoje acabou isso. Quanto mais você passa, mais você adquire conhecimento e mais você gera confiança no time, mais o time evolui, mais o time entrega. Então é um efeito dominó positivo ali para atingir os resultados. Né? Exato. Então, respondendo a sua pergunta, seja um bom liderado. E para um líder, acho que o principal é ouvir, né? Sim. Eu acho que ouvir a sua equipe, ouvir quais são as dores, né? Isso te ajuda a tomar decisões melhores e te ajuda a entender o que está acontecendo com as pessoas que realmente vão pôr a mão na massa, né? A minha memória não vai me ajudar agora, mas eu lembro, uns anos atrás, uma grande empresa de tecnologia contratou uma CEO que veio de uma outra área, nada a ver, e ela falou, gente, assim, se vocês acham que eu entrei nessa empresa de tecnologia sabendo alguma coisa de tecnologia, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas eu sabia fazer boas perguntas. Sim. Fazer boas perguntas é o que, no fim das contas? Ouvir. Então você vai pegar aquele corpo técnico que conhece muito mais que sequer imagina ou vai saber um dia, né? Você vai ouvir aquelas pessoas e o que você precisa fazer é direcionar elas conforme o objetivo da empresa. Exato.
Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer Xandão aí por essa parceria aí. Valeu. E esse podcast que foi agregando valor para vocês aí que querem se tornar líder ou já são líderes para um próximo passo aí na sua carreira. Um abraço e até mais.